8 segundos não é um remédio. Não é um aparelho caro. Não exige academia, nem roupas específicas, nem preparo físico. Pode ser feito sentado, em pé, no sofá, na cozinha, no intervalo de uma caminhada ou enquanto assiste televisão. E segundo estudos publicados em periódicos científicos internacionais, esse movimento simples de 8 segundos, repetido de forma consistente ao longo do dia, produz mudanças mensuráveis na circulação sanguínea, na pressão arterial e na função dos vasos sanguíneos. Parece exagero, eu entendo. Mas vou te explicar o mecanismo por trás disso. E quando você entender o que está acontecendo dentro dos seus vasos durante esses 8 segundos, vai fazer sentido completo. Hoje eu vou te revelar esse truque. Vou explicar por que ele é especialmente eficaz para pessoas acima de 60 anos. Vou te mostrar como fazer da forma correta para obter o máximo benefício. E vou te dar um protocolo completo para incluir no dia a dia sem nenhuma mudança drástica de rotina. Fica comigo até o final. Porque no encerramento vou revelar o momento do dia em que esse truque tem o efeito mais potente. E a maioria das pessoas faz exatamente o contrário do que deveria nesse momento. Eu sou a Dra. Aiko Tanaka, especialista em saúde e longevidade 60+. Vamos começar. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. E me diz também, você sente pernas pesadas, formigamento nos pés ou inchaço no fim do dia? Quero saber quantas pessoas aqui convivem com esses sinais de circulação comprometida. O que acontece com a circulação após os 60 anos para entender por que esse truque funciona? Preciso te explicar o que está acontecendo com os vasos sanguíneos ao longo do tempo. Porque quando você entende o problema, a solução faz muito mais sentido. Com o envelhecimento, 3 processos combinados comprometem a circulação de forma progressiva. O primeiro é a perda de elasticidade dos vasos. As artérias e veias são revestidas por uma camada de células chamada endotélio, que produz substâncias vasodilatadoras, especialmente o óxido nítrico. Após os 60 anos, a produção de óxido nítrico cai progressivamente. Os vasos ficam mais rígidos e menos capazes de se dilatar em resposta às necessidades do organismo. O segundo processo é a redução da chamada bomba muscular. As veias das pernas não têm força própria para empurrar o sangue de volta ao coração contra a gravidade. Elas dependem das contrações dos músculos da panturrilha para fazer esse trabalho. Quando ficamos muito tempo parados, sentados ou deitados, essa bomba para de funcionar e o sangue começa a se acumular nas extremidades. O terceiro processo é o aumento da viscosidade sanguínea, que é uma tendência natural com o envelhecimento e que torna o sangue levemente mais espesso, mais lento para circular e mais suscetível à formação de coágulos. Esses 3 processos juntos explicam por que tantas pessoas acima de 60 anos sentem pernas pesadas, inchaço nos tornozelos ao fim do dia, formigamento nos pés, cansaço nas pernas ao caminhar e maior sensação de frio nas extremidades. E é exatamente nesses 3 processos que o truque de 8 segundos age. Dona, 69 anos, costureira aposentada. Chegou ao consultório com uma queixa que ela descrevia como pernas que parecem de chumbo. Passava a maior parte do dia sentada assistindo televisão ou fazendo trabalhos manuais. No fim da tarde, os tornozelos estavam visivelmente inchados e ela sentia um cansaço nas pernas que dificultava até caminhar até o quintal. Não tinha doença grave diagnosticada. Tinha circulação comprometida pelo sedentarismo e pela posição estática prolongada. Quando ensinei o protocolo que vou te mostrar hoje, a orientação dela foi simples. Cada vez que o comercial da televisão começasse, ela faria um movimento, 3 ou 4 vezes por tarde. Em 3 semanas, ela voltou ao consultório diferente. O inchaço tinha reduzido visivelmente. O peso nas pernas no fim do dia estava bem menor. E ela tinha começado a caminhar no quarteirão novamente, algo que havia parado de fazer há meses porque as pernas cansavam rápido demais. Não foi milagre. Foi fisiologia simples aplicada de forma consistente. A revelação, o que é o truque de 8 segundos? O truque de 8 segundos é a elevação repetida dos calcanhares, também chamada de panturrilhamento ou heel raise em inglês. O movimento é simples, em pé com os pés paralelos na largura dos quadris. Suba nas pontas dos pés elevando os calcanhares do chão,
Segure por 2 a 3 segundos no ponto mais alto, desça lentamente e repita. 8 segundos por repetição, de 8 a 10 repetições por vez. Parece simples demais para funcionar. Mas vou te explicar agora por que esse movimento específico tem um efeito tão documentado sobre a circulação. O mecanismo. Por que esse movimento funciona quando você sobe nas pontas dos pés, a panturrilha se contrai com força. O músculo gastrocnêmio e o sóleo, os dois principais músculos da panturrilha, se comprimem ao mesmo tempo. Essa compressão muscular espreme literalmente as veias que passam por dentro da panturrilha. E como as veias têm válvulas que só permitem o fluxo em uma direção, para cima em direção ao coração, essa compressão força o sangue represado nas pernas para cima. É como apertar um tubo de pasta de dente pela base, o conteúdo sobe. Quando você desce o calcanhar lentamente, os músculos relaxam. As veias se expandem e o sangue fresco proveniente das artérias entra para preencher o espaço. No próximo movimento, esse sangue é novamente empurrado para cima. Cada elevação de calcanhar funciona como uma batida auxiliar do coração nas pernas. Os fisioterapeutas e pesquisadores chamam a panturrilha de segundo coração exatamente por isso. Um estudo publicado no Journal of Applied Physiology mediu o efeito do panturrilhamento sobre o fluxo sanguíneo nas pernas e encontrou que 10 repetições do movimento aumentaram o fluxo venoso de retorno em mais de 50% em comparação com o estado de repouso prolongado. O efeito era mensurável por mais de 20 minutos após o exercício. Revelação 2. O efeito sobre o óxido nítrico e os vasos além do efeito mecânico de empurrar o sangue. O panturrilhamento tem um segundo mecanismo que age nos próprios vasos sanguíneos. Quando o fluxo sanguíneo aumenta dentro de um vaso, a parede do vaso sofre um estímulo chamado shear stress, que é o atrito do sangue em movimento contra o endotélio. Esse atrito estimula as células endoteliais a produzirem mais óxido nítrico. E o óxido nítrico é o vasodilatador natural mais potente que o organismo produz. Ele relaxa as paredes dos vasos. Reduz a rigidez arterial e melhora o fluxo sanguíneo não apenas nas pernas, mas sistemicamente. Um estudo publicado no American of College mostrou que intervenções que estimulam o shear stress nos vasos, incluindo exercícios de baixa intensidade como o panturrilhamento, aumentam a biodisponibilidade de óxido nítrico e melhoram a função endotelial de forma mensurável em adultos acima de 60 anos. Isso significa que o truque de 8 segundos não apenas move o sangue mecanicamente. Ele estimula os próprios vasos a funcionar melhor. Revelação 3. O estudo que surpreendeu os pesquisadores em 2022. Pesquisadores da Universidade de Houston publicaram um estudo no eScience que viralizou na comunidade científica e nas redes de saúde ao redor do mundo. O estudo investigou o efeito do panturrilhamento sobre o metabolismo da glicose. Os pesquisadores descobriram que esse movimento, quando feito de forma contínua por períodos prolongados, reduziu os picos de glicose pós-prandial, que são os picos de açúcar após as refeições, em impressionantes 52%. O mecanismo é fascinante. O músculo da panturrilha em atividade utiliza glicose e gordura diretamente do sangue como combustível, sem precisar de insulina para fazer isso. Isso significa que a panturrilha em movimento age como uma esponja metabólica que absorve o excesso de açúcar da corrente sanguínea de forma independente da resistência insulínica. Para pessoas acima de 60 anos com diabetes tipo 2, pré-diabetes ou resistência insulínica, isso tem implicações muito relevantes. E para qualquer pessoa, reduzir os picos glicêmicos PESICA é uma das estratégias mais eficazes de proteção cardiovascular a longo prazo. Revelação 4. Os benefícios além da circulação. O panturrilhamento consistente produz benefícios que vão além da circulação imediata. Fortalecimento muscular progressivo. A panturrilha é um dos grupos musculares mais importantes para a marcha, o equilíbrio e a prevenção de quedas. Como discutimos no vídeo sobre os 8 sinais de envelhecimento saudável, a força nas pernas está diretamente associada à autonomia e à longevidade. O panturrilhamento é um dos exercícios mais simples e eficazes para manter e recuperar essa força. Melhora do equilíbrio. Subir nas pontas dos pés trabalha os músculos estabilizadores do tornozelo e melhora a propriocepção, que é a consciência da posição do corpo no espaço. Isso se traduz diretamente em menor risco de quedas. Redução do risco de trombose.
O fluxo venoso melhorado reduz o acúmulo de sangue nas veias profundas das pernas, que é o principal fator de risco para trombose venosa profunda. Especialmente relevante para pessoas que ficam muito tempo sentadas em viagens longas ou em períodos de repouso. Redução do inchaço nos tornozelos. O retorno venoso melhorado reduz o acúmulo de líquido nas extremidades que causa o inchaço vespertino tão comum após os 60 anos. Vou te dar agora o protocolo exato para incorporar esse truque no dia a dia de forma que produza benefício real e consistente. Como fazer o movimento corretamente? Fique em pé com os pés paralelos na largura dos quadris. Se precisar de apoio para o equilíbrio, coloque as pontas dos dedos levemente numa parede ou encosto de cadeira. Suba nas pontas dos pés o mais alto que conseguir, contraindo bem a panturrilha no ponto mais alto. Segure por 2 a 3 segundos. Desça lentamente, com controle, sem deixar o calcanhar bater no chão com força. Esse movimento descendente lento é tão importante quanto a subida. Porque é durante a descida que os músculos trabalham de forma excêntrica, que é o tipo de contração com maior estímulo de fortalecimento. Quantas repetições? De 8 a 15 repetições por vez, dependendo da condição física atual. Comece com 8 e vá aumentando progressivamente. Com qual frequência? Esse é o ponto mais importante do protocolo e onde a maioria das pessoas erra. O benefício circulatório vem da frequência ao longo do dia, não de um único bloco de exercício. O ideal é fazer de 6 a 8 séries distribuídas ao longo do dia, especialmente após período sentado. Os melhores momentos ao acordar, antes de sair da cama ou logo ao levantar, antes e após o café da manhã, no intervalo do almoço. A cada hora se você passa muito tempo sentado. Antes do jantar. E especialmente após as refeições, que é quando o benefício sobre a glicemia é mais expressivo, como o estudo da Universidade de Houston documentou. Versão sentada, para pessoas com limitações de equilíbrio, dor nos joelhos ou que passam muito tempo sentadas, o mesmo movimento pode ser feito na cadeira. Sente com os pés apoiados no chão, levante os calcanhares mantendo as pontas dos pés no chão e repita o movimento. O efeito sobre a bomba venosa é menor do que na versão em pé, mas ainda é mensurável e muito superior a ficar completamente parado. Versão no sofá ou na cama, para pessoas com mobilidade reduzida. Mesmo a rotação de tornozelos e a flexão e extensão dos pés em posição deitada ou sentada têm efeito de melhora do retorno venoso. Não substitui o panturrilhamento em pé, mas é melhor do que nenhum movimento. Prometi revelar o momento do dia em que esse truque tem o efeito mais potente. E a maioria das pessoas faz exatamente o contrário do que deveria nesse momento. O momento é logo após as refeições. Depois de comer, o fluxo sanguíneo se redistribui para o sistema digestivo para processar a refeição. Isso naturalmente reduz o fluxo nas extremidades e, combinado com a tendência de sentar ou deitar após comer, cria as condições perfeitas para o acúmulo de sangue nas pernas e para o pico de glicemia. O hábito mais comum após o almoço e o jantar é sentar no sofá ou deitar. Esse é o comportamento que mais compromete a circulação e a glicemia nesse período crítico. Fazer 10 a 15 repetições do panturrilhamento logo após cada refeição principal antes de sentar é o momento de maior impacto do protocolo. Melhora o retorno venoso, estimula o óxido nítrico. E o músculo da panturrilha em atividade absorve parte da glicose que entraria na corrente sanguínea de forma mais controlada. Esse hábito simples de 30 a 60 segundos após cada refeição pode transformar progressivamente a circulação, a glicemia e a sensação de peso nas pernas. O erro mais comum que eu vejo é a pessoa que aprende esse truque. Faz 50 repetições no primeiro dia com entusiasmo e depois não faz mais nada nos próximos 3 dias porque a panturrilha está dolorida. O músculo da panturrilha não está acostumado com esse tipo de contração se você ficou muito tempo sedentário. 50 repetições no primeiro dia causam microlesões musculares e dor que desmotivam a continuidade. Comece com 8 repetições, 3 a 4 vezes ao dia, nos primeiros 3 dias. Depois aumente para 10 repetições. Na segunda semana, aumente a frequência. A progressão gradual é o que permite a adaptação muscular, sem dor e garante a consistência a longo prazo. O segundo erro é fazer apenas quando lembra, ou seja, uma vez por dia num único bloco. A circulação venosa das pernas precisa de estímulos frequentes e distribuídos ao longo do dia.
Um bloco de 100 repetições de manhã não substitui 10 repetições a cada hora. A frequência é mais importante do que o volume em um único momento. O truque de 8 segundos é a elevação dos calcanhares, o panturrilhamento, feito de forma consistente e distribuída ao longo do dia. Ele age como uma bomba auxiliar que empurra o sangue de volta ao coração. Estimula a produção de óxido nítrico pelos vasos e reduz os picos de glicemia após as refeições. O protocolo é de 8 a 15 repetições por série, de 6 a 8 séries distribuídas ao longo do dia. Especialmente após as refeições e após longos períodos sentado. O movimento deve ser feito com subida máxima, pausa de 2 a 3 segundos no topo e descida lenta e controlada. Começa com 8 repetições, aumenta progressivamente e mantém a consistência ao longo do tempo. A circulação comprometida não é uma sentença. É um problema com solução prática, acessível e documentada pela ciência. 8 segundos 10 vezes por dia. Em pé na cozinha enquanto espera o café passar. No intervalo do comercial da televisão. Logo depois do almoço antes de sentar no sofá. Ao acordar enquanto ainda está ao lado da cama. Esses momentos existem no seu dia. O que muda é o que você faz com eles. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com alguém que você ama. Especialmente com quem reclama de pernas pesadas. Inchaço nos tornozelos ou formigamento nos pés, essa informação pode mudar o fim do dia de muita gente. Me conta aqui nos comentários, você vai tentar o protocolo? E se já conhecia esse movimento, conta como tem sido a experiência. Adoro ler as respostas de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, o botão tá aí embaixo. Toda semana tem conteúdo novo pensado especialmente para você. Muito obrigado pela sua companhia, cuide-se muito bem. Até o próximo vídeo.